traz para nós Jesus pregando, Jesus chamando. E é interessante entendermos que Jesus, como diz o início do Evangelho, ele se instala, ele vai morar em Cafarnaum. Por que Jesus fica em Cafarnaum? Porque Cafarnaum fica perto de várias outras regiões, outras cidades. Jesus se instalando em Cafarnaum, ele consegue falar não só um grupo de pessoas, como ele consegue atingir mais pessoas. Então ele se instala ali e ele começa a pregar. Aqui é o início da missão de Jesus. E ele começa a pregar. E Jesus direciona a sua pregação, sabe para quem? Para os pagãos. Homens e mulheres que na linguagem, nossa, não quer nada com nada. Um povo distante do que é sagrado. Um povo que muitas vezes recusa o que é sagrado. E é com esse povo que Jesus quer falar. E ele começa a pregação dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É claro que isso incomoda o povo no sentido de se questionar: que reino é esse do qual ele está falando? Se hoje alguém chegasse para você e perguntasse: o que é o reino de Deus? Sabe o que nós poderíamos responder? É o próprio Jesus Cristo. O reino de Deus na Sagrada Escritura é o próprio Jesus Cristo que inaugura um novo templo. No Antigo Testamento não se falava muito do reino de Deus, se falava daquela espera por libertação, um Messias libertador que viria. Agora Jesus está presente no meio do povo e ele prega dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, eu estou no meio de vocês. E quem está perto de Jesus automaticamente começa um caminho de conversão. Porque como que a gente fica perto de Jesus? Do mesmo jeito como sempre foi. Como o povo costuma dizer hoje, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, se eu encontrei Jesus, algo vai mudar. Porque eu olho para a grandeza dele e digo: não, eu preciso melhorar. Ele é muito grande. Acompanhar um Deus desse tamanho e ficar igual é mediocridade minha. E é claro, Jesus, com as suas estratégias, anuncia: o reino de Deus está próximo. E ele está falando dele: eu estou perto de vocês. E aí, nessa pregação, Jesus entende também que ele precisa contar com mais pessoas para que a sua mensagem chegue a mais lugares. É onde começa aqui o chamamento que nós vimos dos discípulos do Evangelho de hoje. E a centralidade aqui desse chamamento é o tipo de pessoa que Jesus escolhe. Jesus escolhe, percebam, lendo o Evangelho, ele escolhe os discípulos, cada um na sua realidade. Aqui o Evangelho deixa claro: Pedro era pescador. Então Jesus encontra Pedro pescando lá junto com André e chama. Onde que Jesus te encontrou, hein? Vocês estão vindo aqui todo domingo. Onde Jesus te encontrou que despertou no teu coração o desejo de buscar mais, o desejo de comungar todo domingo, o desejo de rezar o seu terço, de fazer as suas orações, de ter os seus santinhos em casa? Onde Jesus te encontrou e mexeu com o teu coração, que te fez desejar continuar seguindo? Porque essa palavra, ela não fica só em torno dos discípulos daquele tempo. Nós somos os novos discípulos de Jesus. E como que ele nos encontrou? É interessante, porque na maioria das vezes Jesus não nos encontra no melhor momento. Muitos se aproximam do Senhor quando estão num momento difícil, mas a partir daí não conseguem mais deixar Jesus, começa a seguir. Alguns encontram porque um amigo começa a motivar, incentivar: vamos para a igreja, vamos rezar. E aí você se sente chamado. Alguns, conduzidos pelos avós, padrinhos, já começam a frequentar e vão pegando gosto e começam a caminhar. Olha as formas que Jesus vai encontrando cada um de nós na vida. E a partir do momento que ele nos encontra, nós entramos então nesse processo de conversão. Primeiro nós mudamos aqui, ó irmãos, a cabeça. Porque mudar só as atitudes, o comportamento, é muito superficial. Porque nós podemos entrar aqui na igreja e ficar igual um anjinho enquanto sair ali na rua batendo nos dois que está passando, né? Agora, mudar mentalidade
é mais profundo. Se até aqui, quando alguém falava algo e eu já logo julgava, agora eu penso e questiono, mas por que aquela pessoa sempre tem esse jeito violento, agressivo de falar? A gente começa a ir um pouquinho mais além. Essa pessoa a vida inteira foi assim, por quê? Aí você já não começa a julgar de início, mas você questiona, que história essa pessoa traz? Que bagagem ela traz de vida para ser uma pessoa tão dura e tão difícil? E por trás das pessoas mais difíceis desse mundo, há uma grande fragilidade, viu? A sensibilidade de gente dura é a flor da pele, e a dureza é a armadura, só para se proteger. Mas a gente, nessa vida nossa agitada, uma pessoa é dura, já quer responder do mesmo jeito, da mesma altura. Ah, não vai ficar assim não, e já logo dá a resposta. Mas quando nós entramos nesse caminho de conversão, o que nós começamos a mudar é o jeito de pensar. Nós vamos colocando o nosso pensamento à luz do Espírito Santo para que ele nos ajude a entender as coisas. Tem um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. Quem gosta de ler, uma boa leitura. Temperamento Controlado pelo Espírito. Quem quer controlar, quem quer se entender e pedir a graça do Espírito Santo para caminhar de um jeito mais tranquilo, mais sereno, é o caminho. Porque cada um de nós tem o nosso temperamento. Mas Deus, quando entra na nossa vida, Ele começa a nos ajudar a sermos melhores. É o caminho de melhora, o caminho de conversão. Às vezes nós encontramos pessoas na igreja e dizem, nossa, aquela pessoa é um amor, ela é tão doce, ela é maravilhosa. Quando você fala para uma pessoa, ela diz assim, você não sabe o que eu vivo, você não sabe como eu sou de verdade, é Deus que me segura. Já escutei isso muitas vezes. Padre, é Deus que me segura, e se deixar, sair pegado, torcia o pescoço. Mas é a graça de Deus em mim. Estou dizendo isso para vocês porque os escolhidos de Jesus, eles não foram escolhidos porque eram anjos. Eles, cada um deles, tinha o seu temperamento e a sua personalidade. A diferença deles para nós é que eles permitiram que o Mestre Jesus fosse ajudando eles a ter uma vida mais reta, mais equilibrada, e não uma vida movida pelos instintos, pela raiva, pelo ódio, mas uma vida movida por aquilo que Deus foi fazendo dentro deles, a cura que Deus vai proporcionando a eles. Meus irmãos, Deus escolhe cada um do jeito que é, porque Ele sabe que começar a segui-lo já é um caminho de transformação. Nós estamos aqui hoje porque nós entendemos um pouco disso. Quando nós não buscávamos a Deus, era difícil. Hoje nós temos dificuldades? Temos, mas parece que nós temos mais bagagem, mais ferramenta para lidar com os conflitos. Então, enquanto alguém está destabelando, a gente diz, vamos respirar, vamos pedir a graça de Deus para Ele nos dar sabedoria. Aí a gente vai tomar uma decisão certa. Isso é próprio de quem encontrou Jesus Cristo. Deus encontrou cada discípulo na sua realidade e Ele encontrou cada um de nós na sua realidade. Ele nunca vai desistir de nós. Nunca vai desistir, mas da nossa parte também não pode existir desistência, irmãos, porque há quantos irmãos nossos que caminhavam desistiram, porque disseram, não, é muito pesado, é muito difícil. Imagina desistindo e ficando longe de Deus, o tamanho da dificuldade. Agora, irmãos, é um caminho gradual, um caminho lento, essa mudança de mentalidade, essa conversão, mas só alcança essa conversão quem persevera até o fim. Por isso hoje nós também podemos dizer que Cristo nos convida a perseverar no seguimento. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Eu sei que às vezes nós somos questionados, né? Nossa, mas logo você Deus chamou? Eu sou padre, às vezes minha mãe diz assim, meu Deus, mas Deus chamou um homem tão chato para ser padre. Minha mãe fala para mim, porque os nossos nos conhecem bem, né? E os nossos sempre vão dizer a verdade, porque nos conhecem bem. Mas aí a gente olha para a história e a gente vai vendo que sempre foi assim no caminho de Cristo. O chamamento de Cristo foi sempre dessa maneira. Ele chama quem Ele quer, e essa pessoa entra num caminho que nós que estamos aqui podemos dizer, o caminho mais lindo dessa vida, o caminho perto do Mestre. As ondas se agitam, sim, temos medo, temos, somos perseguidos demais, somos.
mas nós nunca experimentamos o abandono desse mestre. Nenhum de nós. Às vezes nós somos um pouco murmurões e a gente diz: nossa, cadê Deus agora que eu precisava tanto? Ele está lá, está na alegria e está na dor, porque Ele é fiel até o fim. Meus irmãos, vamos pedir a Deus hoje a graça de também permanecermos, de não desistirmos, porque Ele não desiste de nós. É aquilo que nós muitas vezes partilhamos: o Senhor insiste em nos querer, o Senhor insiste em me querer. Vamos repetir isso? O Senhor insiste em me querer. Ele poderia dizer: não, chega, vocês são muito atrapalhados, cabeça dura, um povo carne de pescoço, o que é isso? Não, Ele olha para nós e diz: segue-me, eu te quero no meu grupo de discípulo. E nesse caminho nós contemplamos muitas maravilhas. Todos nós aqui já vimos muita graça, desde o dia que nós começamos a seguir Jesus. Nós já vimos muita coisa boa acontecer. E assim como nós já vimos também muitos fracassos nossos. Nós fracassamos muitas vezes, nós respondemos da maneira errada, nós julgamos, nós nos magoamos, às vezes guardamos ressentimento. Nós fracassamos muitas vezes nesse caminho. Mas olha com muita verdade para esse caminho. Cristo te abandonou por isso? Não. Ele te dá a mão e diz: levanta, filho, começa de novo, porque minha graça você tem, mas eu preciso da sua decisão. E eu quero terminar essa reflexão perguntando a todos nós, diante do chamamento de Jesus, que é cheio de amor, qual é a nossa decisão? O que nós decidimos, meus irmãos? Nós decidimos continuar nesse segmento, dentro do barquinho, às vezes que balança demais, escolhemos seguir e ficar dentro, ou nós escolhemos caminhar mornos de qualquer jeito? Qual é a nossa decisão diante de um amor tão grande como o amor de Jesus por nós? Que o Espírito Santo de Deus nos explique todas estas palavras. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.